O amor é paciente, o amor é benigno, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Estas frases estão em Coríntios 1, capítulo 13. Esta proposta de Paulo de Tarso, na verdade, é o princípio básico do cristianismo. Quantas e quantas pessoas reclamam: como eu posso me dizer e me apresentar como cristão se eu tenho dificuldade de amar aquelas pessoas que me querem bem? E como conciliar o conflito dentro de mim de que, se eu não consigo amar o próximo, como eu conseguiria amar os meus inimigos? Quantas e quantas pessoas na casa espírita me questionaram: Ricardo, eu vou à preleção, assisto o comentário do Evangelho, mas como eu tenho dificuldade em perdoar? Eu fico maravilhado com a mensagem de Jesus Cristo, a proposta do amor, mas eu tenho dificuldade de me amar, eu tenho dificuldade de me entender. Eu tenho muita dificuldade de amar aquelas pessoas ou tratar bem aquelas pessoas que me fazem o bem. E como eu posso dizer publicamente de que eu sou cristão? Como é difícil colocar em prática esse princípio básico do cristianismo. E quantas vezes eu já desanimei. Em vez de sair melhor da casa espírita, sair triste, porque diante dessa frustração de colocar em prática um princípio básico, eu sinto vergonha de mim mesmo. Em alguns casos, meus irmãos, companheiros nossos até mesmo abandonaram a proposta do cristianismo. Por quê? Porque sempre se depararam com a própria frustração. Pessoas que tinham dificuldade de conviver com seus próprios conflitos, muito embora reconhecendo a sublimidade dos ensinamentos de Jesus. Mas veja bem, meus irmãos, nós precisamos estudar e conhecer o Evangelho a cada dia mais para aprofundar no entendimento da proposta cristã. Certa vez eu estava assistindo uma entrevista e o entrevistado ele havia concluído um curso de doutorado em psicologia, cuja tese abraçada por ele é a lei de amor. E nesta entrevista ele nos apresentou o seu pensamento em torno de Jesus Cristo. Para ele, Jesus Cristo saiu frustrado da sua vida, ou a proposta de Jesus Cristo é flagrantemente incoerente, porque Jesus apresentou como paradigma de amor ao próximo o alto amor. Citando a frase de Jesus Cristo, amai o próximo como a ti mesmo, ele questionara: como pode alguém apresentar o alto amor como paradigma de amor ao próximo se nós não sabemos nos amar? No entender dele, Jesus errou de forma inequívoca. E o seu ideal, o ideal de Jesus, deve ser, portanto, desprezado. Mas a verdade é que o nosso irmão, o maior respeito que nós temos por ele é que se mostra equivocado. Porque nós percebemos que Jesus Cristo, ele nunca esperou de nós mais do que nós podemos proporcionar. Jesus Cristo nunca exigiu algo do ser humano que ele não pudesse colocar em prática. Jesus Cristo sempre nos respeitou e jamais usou seus poderes para nos coagir. No livro O Monge e o Executivo, o autor nos mostra Jesus como o maior líder que já pisou na face da terra, porque Jesus adquiriu a sua autoridade e conseguiu, através da sua vida, nos convencer a abraçar de forma entusiástica e voluntária um trabalho em torno de objetivos que visassem e visem o bem comum, sem exigir nada, sem nos cobrar nada. Jesus nos convenceu e nos convence até hoje
a trabalhar em torno de um ideal de forma voluntária e consciente e de forma entusiástica em torno de um objetivo em prol do ser humano, em prol da coletividade. Qual o alicerce? Qual a forma? Qual o modo de proceder abraçado por Jesus Cristo para conseguir esse tentame? E neste livro, o autor nos mostra, no livro O Monge e o Executivo, o autor nos mostra que Jesus conseguiu esta meta, conseguiu alcançar esse objetivo através do serviço e do sacrifício. E Jesus Cristo nos disse quando, aqui entre nós, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus Cristo, através do seu trabalho, do serviço, através do sacrifício, ele conseguiu nos motivar a trabalhar em prol deste ideal. Certamente você vai se lembrar de uma pessoa que nos conquistou de forma afetuosa e cuja lembrança até hoje vive em nossa mente, e se nós atentarmos bem e nos questionarmos por que essa pessoa foi tão importante na minha vida, nós vamos perceber que foi o fato dela ter nos servido de forma desinteressada, incondicional, a ponto de se sacrificar pelo nosso próprio bem-estar. Estas pessoas criam raízes. Então Jesus Cristo, ele sem nos coagir, sem exigir nada, ele nos convenceu através da sua própria vida. À medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos percebendo que existem pessoas que já conseguiram amar o semelhante de forma incondicional e sentimental. Mas a maioria não percebe que a dificuldade do ser humano em entender a mensagem de Jesus é confundir o conceito de amor com sentimento. Nós precisamos perceber que nós sairemos sempre frustrados da tentativa de amar alguém de forma sentimental, principalmente aquelas pessoas que nos ferem. Porque existem pessoas, sim, espíritos evoluidíssimos, gênios, anjos, que já conseguiram amar aqueles que fizeram tudo para não ser amados. Nós percebemos que existem irmãos nossos que, muito embora tenham sido vítimas de estupro, de torturas, ainda assim continuaram amando de forma sentimental o agressor, o algoz. Mas a maioria esmagadora da população tem muita dificuldade de entender o conceito de amor em relação a si mesmo, em relação àqueles que nos beneficiam. E quanta dificuldade nós temos de entender a palavra de amor, sentimento, em torno daqueles que nos fazem o mal. A maioria esmagadora da população encontra muita dificuldade em demonstrar qualquer tipo de afeto, até mesmo por si mesmo. E como nós ficamos? Será que para a maioria esmagadora da população mundial a mensagem de Jesus não tem significado? Será que a mensagem de Jesus Cristo é direcionada apenas à elite muito evoluída da sociedade? Claro que não. Hoje nós precisamos entender que a palavra amor, o conceito de amor, nós podemos entender essa palavra de várias formas. O amor eros, o amor filia. Geralmente a maioria daquilo que nós rotulamos com amor é um meio de nós encontrarmos algo em retorno daquilo que nós disponibilizamos ao próximo. De certa forma é o amor o quê? Interessado, mesmo que de forma imediata. Quando eu me interesso por alguém e pretendo com ele me consorciar, é porque essa pessoa, ela está satisfazendo um interesse meu. Uma mãe, quando ela amamenta o seu filho e às vezes sofre no processo de amamentação, ela abraça esse sacrifício porque ela está cuidando daquilo que para ela é o ser mais importante. Mas o amor de Jesus é um amor ágape,
que não exclui os demais, ao contrário, mas que aprofunda, no sentido de nos mostrar que o amor proposto por Jesus não é apenas e exclusivamente o amor-sentimento, aquele sentimento de afeto que a mãe tem para com o filho, que o amigo tem para o outro amigo, que um cônjuge tem para com o outro. É o amor totalmente desinteressado, é o amor comportamento. É aquela pessoa que ama, mesmo não sentindo nada por aquela pessoa que está sendo amada. É aquela pessoa que ama outro semelhante, aquele que fez tudo para não ser amado. Este é o amor-ação, o amor-movimento. É o amor em que nós abraçamos uma ideia para beneficiar a todos. E todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos amar, mesmo que talvez dentro de nós não sintamos ou não sentimos nenhuma motivação para fazê-lo. Nós podemos fazer o bem a uma pessoa, mesmo que ela não tenha dado nenhum ensejo ou motivo para que isso acontecesse. É o amor apresentado por Jesus. Como a maioria esmagadora da população tem muita dificuldade de entender o conceito do amor-sentimento, Jesus Cristo nos pede: se você não ama alguém do ponto de vista sentimental, faça como se o amasse. Em vez da vingança, não retribua o mal com o mal, retribua o mal com o bem. Se você tem a oportunidade de retribuir aquilo que foi feito a você, que o faça do ponto de vista da ética. Se você tem a oportunidade de falar mal daquela pessoa que fez tudo para te prejudicar, não fale mal, silencie. E assim nós vamos entendendo que à medida em que nós vamos vivendo o amor em cada passo, nós vamos desenvolvendo em nós essa aptidão. À medida em que nós vamos nos entendendo e nos conhecendo, a partir do momento em que nós vamos nos entendendo como seres divinos, nosso amor, o alto amor cresce. E à medida em que esse amor cresce, nós vamos começando automaticamente a ter uma facilidade maior de amar aqueles que nos fazem o bem. E chegaremos a um ponto em que nós vamos amar do ponto de vista sentimental aquelas pessoas que nos prejudicam, os nossos semelhantes que nos caluniam. Faz parte de um processo. Eu sei que às vezes é difícil nós colocarmos isso em prática, mas nós não podemos nos desanimar. Nós não podemos desiludir. Um passo atrás de outro. A cada dia, esse propósito de procurar encontrar este amor em nossas vidas. Este ensinamento, este conceito de amor está no livro O Monge o Executivo. Mas veja bem, desde 1864, a doutrina espírita nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amar os Inimigos, nos apresenta esse esclarecimento. E no Evangelho está dito de forma clara: amar os inimigos não é alimentar para com eles a mesma afeição que nós alimentamos por um amigo, por uma pessoa que nos quer bem. Mas é não retribuir o mal pelo mal, é fazer o bem àqueles que nos perseguem e caluniam. Na verdade, sinônimo de amor é amar. Se nós não temos ainda a facilidade de amar, ou desenvolver um amor, ou colocar em prática o amor do ponto de vista sentimental, que amemos mesmo assim. Talvez por isso nós nos deparemos com tantos irmãos nossos hoje, vítimas da tristeza, da angústia e da depressão. Muito embora o conforto seja quase sempre frequente em nossas vidas, a tecnologia nos beneficie, a facilidade na convivência social, mas o aumento notável do número de pessoas com depressão, a tristeza, a angústia, por que nos visita tanto? Porque certamente nós temos dificuldade em abraçar esse desafio de conhecer o propósito maior da nossa vida, que é colocar em prática a lei de amor.
E não pense você que essa proposta vem através exclusivamente das religiões. O cristianismo, na visão católica, nos apresenta este percurso, a doutrina espírita também e tantas outras denominações religiosas, mas inclusive na mídia. Zé Ramalho, não faz muito tempo, gravou uma música intitulada Sinônimos, e ele inicia essa melodia com a seguinte letra: quanto tempo um coração leva para saber que sinônimo de amar é sofrer. Nós nos encantamos pela melodia, mas raramente nós meditamos sobre a profundidade dessa letra. E Zé Ramalho, refletindo a sua preocupação em lidar com aqueles que sofrem, que se encontram vitimados pela tristeza, pela angústia, pela depressão, na letra ele coloca, esta letra emoldurada por esta melodia maravilhosa, ele coloca o seguinte ensinamento: como é triste a tristeza mendigando um sorriso, um cego à procura da luz na imensidão do paraíso. Nós nos encontramos num paraíso, mas a nossa cegueira nos leva a mendigar um sorriso, um aplauso, uma consideração alheia. Porque o dia em que nós entendemos qual que é o real conceito da palavra amor em relação a nós, não seremos vitimados pela tristeza. Como é triste a tristeza mendigando um sorriso, um cego à procura da luz na imensidão do paraíso. Sim, meus irmãos, nós estamos num paraíso e a nossa reclamação, o nosso desalento, a nossa tristeza, melancolia, a depressão que nos vitima é decorrente da nossa cegueira. Vamos olhar com mais carinho e vamos agradecer a Jesus Cristo, nosso Mestre maior, por sua vida, porque ele se sacrificou servindo a nós mesmos. E nesta letra, nesta melodia, Zé Ramalho nos traz o seguinte ensinamento: quem ama não sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Jesus Cristo nunca se deixou vitimar pelo medo. Sacrificou-se servindo-nos, sabendo que existia grande probabilidade de ser crucificado, nunca se esquivou, nunca se deixou vencer pelo medo. Quem ama não sente medo de contar o seu segredo, porque sinônimo de amor é amar. No meu entender, nós devemos agradecer a Jesus do fundo do coração por tudo. Agradecemos sinceramente a Jesus Cristo por não ter medo de contar o seu segredo, porque de fato ele colocou em prática, de forma ampla e restrita, o conceito da palavra amor. Quem revelará o mistério que tem a fé, e quantos segredos traz o coração de uma mulher. Como é triste a tristeza mendigando um sorriso, um cego procurando a luz na imensidão do paraíso. Quem tem amor na vida tem sorte. Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte. Ninguém sabe dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão,
Não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Amor é feito de paixões e quando perde a razão. Não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é